Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não mudará. Não mudou, não muda e não mudará. Ele era o mesmo no princípio, onde era ainda verbo, onde ainda era palavra. E aí ele se tornou homem encarnado e se manteve o mesmo. E aí ele foi morto, crucificado, sepultado e ressuscitado e se manteve o mesmo. E se tornará o mesmo e se manterá o mesmo na sua segunda volta, ao qual será algo estrondoso e se manterá o mesmo por toda a eternidade. Mas é possível confiar numa pessoa dessa? Sabe o quão confiável é o evangelho, amados? Não se mede. Eu posso falar que ele é 100%. Mas se a gente falasse que é 100%, eu teria que medir alguma imperfeição nele. E não há. Ele é exatamente, na medida exata, a suficiência da salvação por meio de Jesus Cristo. Então é por isso que nos dá esse alegria, né, de viver e pregar cada vez mais sobre ele. Porque ele não vai mudar. Ele foi bom no início, foi bom aqui no meio de nós e será bom até o final. Bom porque ele pode sim nos salvar. Como disse Simeão, o sacerdote pegou Jesus no colo. Senhor, meus olhos estão vendo a salvação. Despede o teu servo em paz. Estou pronto. Eu contemplei. Eu peguei, tateei. Sabe o que fala que louvor fé, né? Tangível, é porque você pode tocar. Aquilo que é tangível, que você pode relar. Eu relei no Salvador. Eu vi ele com meus próprios olhos. Agora eu estou em paz. Sabe, amados, as boas novas, elas são... Talvez essa palavrinha não retrate, né? O que é Cristo em nós. O que é Cristo, simplesmente o Filho de Deus. Ô, papai, como é boa essa notícia. Você no mundo perdido, você no mundo desgarrado, sabe, fadado à condenação e escutar que tem salvação. Mas isso é o evangelho. Sabe, a gente estava perdido no mar sem esperança de salvação. A morte estava a um passo de mim, meu barco afundando. Certamente condenado. Vem Cristo, amados, ser a minha boia. Mas agarra isso. É esperança de salvação. Isso é evangelho. Evangelho é esperança de salvação. Não há dúvida que Cristo pode salvar perfeitamente. Não há dúvida que ele sim é suficiente para completar toda a salvação. Senão ele não teria dito consumado na cruz. Senão ele não teria dito: Pai, sabe aquela obra que você me deu? Qual, filho? Aquela que eu amei todo o mundo de tal maneira e te entreguei a si mesmo para você ser morto, crucificado e salvar a humanidade. É essa, pai. Está consumada. Está terminada. Toda vez que os amados leem esse versículo, se lembrem do barquinho afundando, tá? E você agarrado à boia. Por isso que Paulo fala: se apeguem ao evangelho. Se apeguem à mensagem da cruz. Se apeguem a Cristo Jesus. A morte de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, é o centro do evangelho. Amém. Embora a ideia de se gloriar na morte de um Salvador pareça loucura para o mundo, é salvação para aqueles que crerem. Vamos lembrar do primeiro capítulo de 1 Coríntios? Os judeus pedem sinais, porque eles querem ver para crer. Os gregos buscam a sabedoria para entender, mas nem por ver e nem por saber. É por crer. Cristo não tinha qualquer motivo, sabe? Vamos voltar, né? Culpa para estar ali. Eu tinha a culpa. Quem merecia estar naquela cruz fisicamente era eu. Cristo tomou, né, amados, o nosso lugar. Mas não no sentido de que ele nos substituiu, tá, amados? Isso é errado também. Eu sempre gosto de lembrar, e volte sempre lembrar. Cristo não foi um substituto. Não foi. Ele nos atraiu no seu corpo para participarmos. Mas, amados, eu não senti aquele sofrimento. Eu não senti. Eu não senti 1 milímetro ou uma grama daquela dor que ele sentiu. Se o pagamento do pecado foi a morte, a ressurreição é a recompensa. E a recompensa por tudo que foi de sofrimento. Por que Cristo é ressuscitado, amados? Nós falamos um pouquinho, né, no final do 14. Porque simplesmente ele não tinha mais o pecado. O pecado foi saldado a dívida contra ele. É como se a ressurreição fosse o recibo, né, do pagamento. Muitas vezes a gente faz um pagamento, né, mas se não tiver o recibo, de nada ele vale. A pessoa pode daqui a pouco ir lá te cobrar de novo. Você deve... Não, mas a gente paguei, mas cadê o recibo? A ressurreição é o recibo. A gente entende o que é o pecado, por que Cristo morre, como eu estou nele, versículo capítulo 8, né? E sou salvo da condenação eterna e o benefício que traz a ressurreição de Cristo. Mas isso aqui é suficiente. Seria suficiente, porque em todos eles fala da nossa atração no corpo de Cristo, fala da nossa crucificação, da nossa morte e depois da nossa ressurreição. Eles são suficientes. Mas enfim.